Olá, amigos do Ibirajara. É um prazer retornar a esta casa que aprendemos a amar e que temos um imenso carinho por ela. Agradeço o convite mais uma vez e, da minha parte, convido vocês a estudarem a doutrina espírita. Vamos estudar o Livro dos Espíritos? Vamos agradecer à espiritualidade maior esse nosso reencontro e solicitando aos amigos espirituais, aqueles que sempre nos cercam, que eu seja intuído das melhores vibrações para que eu possa levar todo o verdadeiro teor dos ensinamentos kardecianos e de Jesus aos corações de todos vocês. Agradeço imensamente o convite e é com prazer e com alegria que eu faço esse estudo aqui com vocês. Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar a tela do meu PowerPoint, onde nós vamos trabalhar exatamente esse assunto que aí está. Lei da Liberdade, lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, onde Kardec tece re, é, reflexões, né, sobre as leis morais, as 12 leis morais. Uma delas é a Lei da Liberdade. E fomos convidados para falar do capítulo 3 das leis chamada Liberdade Natural, que vai da questão 825 à questão 828. Ok? Então, nós vamos iniciar os nossos estudos através da primeira pergunta. Quando Kardec, com muita inteligência, faz esta questão aos amigos espirituais. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Ele perguntou o seguinte: tem algum lugar nesse planeta em que eu possa estar e dizer, eu agora estou livre, eu tenho liberdade para fazer o que quiser? Será que tem algum cantinho nesse planeta que eu possa fazer e pensar tal coisa? Aí o Espírito de Verdade responde o seguinte para Kardec: não, porque todos precisais um dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, minha gente, não tem dinheiro, não tem poder, não tem grandeza, um campo material propriamente dito, que vai te falar: você é livre, você pode fazer o que quiser, você não vai precisar de ninguém. Não, minha gente, não existe isso, não. Enquanto nós vivemos em sociedade, que é uma outra lei moral, e que nós vamos explorar um pouquinho aqui também, porque tem tudo a ver, né? Em que Kardec diz o seguinte, confirmando os ensinamentos dos espíritos amigos, dizendo que não, sempre a gente vai precisar de alguém para sobreviver nesse mundinho ainda de provas e expiações, mas migrando para um planeta de regeneração. E para a gente trabalhar mais esta questão, a resposta dada pelos amigos espirituais, nós vamos chamar nada mais, nada menos que Miramês. Miramês, ele tem um trabalho maravilhoso em 8 volumes do livro Filosofia Espírita, esse que a gente está colocando aí na tela. São 8 volumes, onde ele fala, reflete, traz tudo o que ele sabe sobre as respostas, sobre as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, está ali, mas de uma forma bem didática, bem lúcida. E eu convido o Miramês, né, pela mediunidade de João Nunes Maia, nesta obra maravilhosa editada pela FEB, e ele diz assim para a gente: o homem não pode ser livre do modo que pensa ser. Toda liberdade é relativa aos espíritos. Olha, essa expressão liberdade relativa vai aparecer aqui em vários momentos, de conformidade com a sua evolução espiritual. Mas é claro, né, pessoal?
A nossa liberdade é extremamente relativa, porque ela só vai onde começa o direito à liberdade do próximo. E a gente não pode invadir esse espaço do nosso irmão, eh, corrompendo essa liberdade do nosso companheiro, não é verdade? Temos que respeitar o próximo. E aí ele continua: todos temos uma liberdade natural, isso sim, porque somos espíritos individualizados, né? Criados naquela centelha divina e cada um dando o seu passo na evolução do espírito. Entretanto, juntamente com ela deve haver o respeito às criaturas, nossas irmãs, e os nossos deveres para com elas. Ultrapassar os limites até onde podemos ir é violência aos que nos cercam e que nos ajudam a viver. É exatamente por isso que Jesus nos enviou um 11º mandamento: amar ao próximo como você gostaria que eles também te amassem, te respeitassem. Então, a nossa liberdade é extremamente relativa. Aproveitei e também chamei como ajuda a nossa querida Soninha Campos, lá do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, lá no Anil, em Jacarepaguá. A nossa querida Sônia Campos, que editou vários livros, analisando, refletindo, estudando as respostas do Livro dos Espíritos e também do Evangelho. No caso aqui, nós trouxemos o livro da Sônia, refletindo com o Livro dos Espíritos, na sua terceira e quarta parte, que ela tem a primeira e a segunda, que vai até a metade do Livro dos Espíritos, e essa segunda parte ela estuda aqui nesse outro volume. E na parte específica sobre a liberdade, né, da liberdade relativa do ser, ela diz aqui: não há nenhuma posição no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar uma liberdade absoluta, porque todos temos necessidades uns dos outros. Sempre, gente. Nunca poderemos viver de forma isolada, com a qualidade de vida que nós desejamos. Basta respeitar ao próximo, né? Gozar dessa liberdade absoluta, entre aspas, né? É ceder o nosso espaço para o nosso companheiro. Não é assim a vida de um casal no lar? Um cedendo no momento certo, né? Mesmo sabendo que está com razão, seja o homem ou a mulher, mesmo sabendo que está com a razão, eles cedem para manter o amor, a fraternidade, a união dentro do lar. E é assim que nós temos que fazer também fora das nossas quatro paredes, no ambiente de trabalho, na rua, no supermercado, dentro da casa espírita também, pessoal. Ou vocês acham que também não existe as dificuldades de relacionamento, os milindres dentro da casa espírita? Existe sim. E o gestor de uma casa espírita, ele deve estar atento, né, a essas dificuldades, saber administrar o relacionamento interpessoal, intergrupal, com aquela variada camada de espíritos de várias tendências, né, intelectuais, espirituais, energéticas, né, alguns com pensamentos retrógrados, mas nós temos que amar a todos e, na medida do possível, envolvê-los com muito amor e paciência, porque temos que respeitar a posição do próximo, temos que aceitar, às vezes, as suas limitações, para que a gente não caia nas armadilhas de espíritos infelizes. Kardec, então, sempre ele é assim, vocês já perceberam, né? Kardec, às vezes, não se contém com uma resposta e faz outra pergunta de quase que imediato. Ou, às vezes, lá na frente, algumas páginas depois, ele faz a mesma pergunta para saber se o espírito vai entrar em contradição. E, dessa vez, ele ainda insiste na questão 826.
Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Quer dizer, ele ainda insiste, não, mas tem que ter um lugarzinho, né? Um quadradinho, como diz a garotada, né? Aquele quadrado em que eu fique e que ninguém me perturbe. Né? E aí, o que é que o Espírito de Verdade responde? Olha, só nas do eremita do deserto, lá na sua caverna, no fundo daquela caverna. E mesmo assim, pessoal, cá para nós, hein? Até a página 3, que ele não vai poder ficar ali de forma isolada eternamente, infinitamente. Não é assim que funciona. Então, o espírito amigo diz aqui, ó, complementa a resposta: desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. A gente vê, como eu citei, a Casa Espírita, né? Nós temos um projeto do SERJ, uma diretoria do SERJ, que é a ARAI, Área de Ações Estratégicas, que nós fazemos parte, né? E temos sérias dificuldades em lidar com os melindres dentro da Casa Espírita, a delegação do poder, da liderança, que às vezes se excede. Né? Por quê? Porque basta ter duas pessoas, já podemos ter problemas, já podemos ter discussões, né? Já podemos ter conflitos. É por isso que nós estudamos gestão de conflitos. Basta ter duas ou mais pessoas, você vai ter que ceder, vai ter que lidar com elas, né? Entendendo, compreendendo, ajudando, orientando. Às vezes as coisas ficam mais complicadas, porque o nosso irmão ele não quer ceder, ou ele não quer entender que está, às vezes, errado. E nós temos que abraçá-lo mesmo assim, não é verdade? Costumo dizer sempre nas minhas reuniões, nas minhas falas, que doutrina espírita é coisa simples. O que complica é o movimento espírita. São as pessoas que compõem o movimento espírita. Espiritismo é tranquilo. É o Pentateuco kardeciano, são as obras subsidiárias do nosso querido Chico. Isso é doutrina espírita, mas as pessoas, elas complicam às vezes um pouquinho. E aí, da mesma forma que eu convidei a Soninha Campos, eu convido também a nos falar o Humberto Fabre. Para quem não conhece Humberto Fabre, ele é um paulista que vive nos Estados Unidos, né? E recentemente ele esteve participando de um seminário, de um congresso na Federação Espírita de São Paulo, falando sobre esse tema, especialmente sobre esse tema, sobre a liberdade. E ele diz aqui, veja bem, não existe no mundo ninguém que goze de absoluta liberdade. Vejam só, vivendo em sociedade, porque todos precisamos um dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Isto é, ninguém é autossuficiente em tudo. Então, a gente precisa, sim, do nosso irmão, do nosso companheiro. E o Humberto ele está na mesma linha de pensamento, ele está sintonizado, alinhado com todos aqueles que já se expressaram até agora. E eu vou continuar convidando companheiros do movimento espírita, encarnados e desencarnados, para contribuir com o nosso estudo aqui. E na questão 827, olha só, Kardec diz assim, pergunta assim: a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Olha, essa questão é extremamente importante, porque ele está dizendo o seguinte, de uma maneira bem filosófica, né? Ele está querendo dizer o seguinte: olha só, eu posso ceder, eu vou respeitar, sim, o meu irmão, mesmo sabendo que ele está enganado, mas eu não vou perder a minha liberdade de expressão, eu não vou deixar de ter a minha, vamos dizer assim, autonomia intelectual, o meu livre-arbítrio será confiscado. Eu estou respeitando o próximo, mas eu posso deixar de pertencer a mim mesmo, porque eu estou negando as minhas convicções e aceitando a do próximo, mesmo que esteja errado. Olha o que é que o Espírito de Verdade responde. De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza, como nós vimos lá do início da primeira pergunta. A partir do momento que nós somos criados por Deus, nosso Pai Criador,
Nós temos que traçar o nosso caminho, escolhendo o nosso roteiro através do livre-arbítrio. E se erramos, a culpa é nossa. E se acertamos, devemos comemorar com Deus, mas não vangloriar-se, não projetar uma coisa, uma conquista que você sabe que pode até humilhar o seu companheiro, o teu irmão de caminhada. Então, em silêncio, você sabe que já foi abençoado por Deus e a missão vai continuar, a jornada vai continuar, porque o vitorioso não precisa ostentar essa vitória. Ele, em silêncio, em prece, agradece e segue, amando e servindo, perdoando, mas vai continuar seguindo o seu rumo. Não é isso? Porém, eu chamo também mais um companheiro, que é o Miramês. Vamos chamar mais uma vez o Miramês para explicar isso melhor para a gente. E o que é que ele diz? Se o homem não respeitar seu companheiro em caminho, como poderá exigir que seja respeitado? Isso é sensacional, né? Essa sacada do Miramês é muito bela, né? Se você quer ser respeitado, tal qual o 11º mandamento de Jesus, né? Como é que você não respeita o próximo? Aí o pessoal que te observa e te acompanha não vai dar a mínima para você. Você não respeita ninguém, quem sou eu para respeitar você? Aí vem as dificuldades, né? E ele continua aqui: temos obrigação espiritual de observar o direito dos outros, porque, se não agirmos assim, estaremos desrespeitando o próprio Deus, que criou todos iguais. Nossos direitos são limitados pelo nosso próximo. Aí é a relatividade que nós falamos. Os limites são traçados por Deus para a paz de todas as criaturas. Criaram-se leis por causa da ignorância dos direitos alheios. Quando toda a humanidade compreender o amor e amar no sentido universal, certamente que não será mais necessário recorrer às leis. E isso é uma verdade. Conforme o nosso planeta for evoluindo, chegar a um planeta de felicidade, algumas leis do Código Penal humano, né, do homem, hoje aqui na Terra, não terá mais necessidade de existir, porque as criaturas não vão errar mais como estão errando hoje. Aliás, aquele que insistir no erro nem mais irá reencarnar no planeta. Então, ficará mais fácil da gente entender. E certa vez ouvi numa palestra espírita, né, de um grande companheiro da doutrina, dizendo que nesses planetas de felicidade, onde os espíritos crísticos também habitam, o livre-arbítrio não tem nem mais necessidade de existir, porque o pensamento, as vibrações de amor é uma constante, eles trabalham assim de forma homogênea. Então não há mais necessidade de existir tal coisa. Não é verdade? Bom, aí Kardec entra na última questão, que é a questão 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Questão muito interessante, né? Tem pessoas que na casa espírita são santos, são bonzinhos, veste aquela máscara de espírita bonzinho, né? No ambiente de trabalho, ele é um déspota, é um ditador. Dentro de casa, então, meu Deus do céu, como ele humilha os filhos, a esposa e vice-versa. Então, como é que a gente pode entender isso? Porque ele conhece, vamos supor, uma criatura religiosa, não precisa ser espírita, não, mas que tem uma religião. Ele conhece as leis, ele conhece os mandamentos, conhece os ensinos de Jesus, mas como é que ele vai ser uma pessoa completamente diferente dentro do lar e dentro do ambiente de trabalho? E os espíritos responderam assim: eles têm a compreensão da lei natural, como eu falei para vocês, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Irmãos gêmeos de jornada, né? Com aquele homem velho que nos persegue, né? Cada encarnação eles estão ali ao nosso lado, né? É a chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Ele sabe, mas na hora de colocar em prática, ele não consegue.
quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não a fazem assim. Quer dizer, eles fazem aquele teatro, né? Dentro da casa espírita, na rua, com os amigos, mas no ambiente doméstico e profissional, são verdadeiros ditadores, déspotas, na verdade. E aí eu chamei um novo colaborador, o nosso Haroldo Dutra, né? E ele, que é da área da justiça, poderia nos dar uma ideia melhor sobre a justiça dessa individualidade que a gente ainda não tem, porque ela é relativa, né? E ele diz aqui: a justiça deve resguardar um espaço de movimentação para cada indivíduo. Aquele quadrado, né, que a garotada diz, né? Cada um do seu quadrado. Perfeito. Você precisa ter um espaço, uma faixa de privacidade. Ok. Significa que eu preciso ter autonomia. Beleza, concordo. Significa que ninguém pode impor a mim um rumo à minha própria vida, porque isso quem direciona sou eu. Preciso ter um grau de autonomia, porém, que não é absoluto. Olha o Haroldo falando aí. Olha o Haroldo falando da relatividade da liberdade. E ele diz aqui nessa última frase um grau relativo de autonomia e de liberdade. Quer dizer, eu preciso ter o meu espaço, porém devo respeitar o quadrado do outro, que está aqui do meu lado. Por isso que essa minha autonomia é relativa. É relativa à autonomia e o grau também de liberdade e de responsabilidade para comigo e para com o próximo. Obrigado, Haroldo, por elucidar essa questão. E aí, Kardec faz uma subpergunta, também de maneira inteligente. Ele faz uma subpergunta na questão 828, aí ele elabora a 828.A. Ser lisão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Quer dizer, eu fui uma pessoa boa. Isso vai ser levado em conta na erraticidade? O inverso também. O que é que vai acontecer através da lei da ação e reação? Eu chegando no plano espiritual, na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Responderam assim, pessoal. Quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda aparecer o que não é. Quer dizer, você, sendo aquele homem bom que você diz que é, não precisa fazer marketing pessoal, né? Não precisa. As pessoas estão vendo, estão reparando. E quanto mais inteligência você tiver, o espírito tiver, né, ele não vai precisar é, querer desejar como é que está o seu bônus horas, né, na pátria espiritual. Gente, veja só. Por que que quando a gente desencarna, lá na erraticidade, numa cidade espiritual qualquer, né, a gente fica envergonhado? Porque ali estamos com o nosso perispírito. E os espíritos superiores a nós, precisa ser muito superior, um pouquinho maior que a gente, espiritualmente falando, moralmente falando, eles olham para o nosso perispírito e sabem quem é o Marco Júlia. Eu não preciso falar nada. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de mal está registrado ali. E eles têm essa visão, porque eles vão olhar o meu perispírito e ali está registrado tudo que eu fiz nessa e em outras vidas. E aí a nossa vergonha é tão grande, porque quando a gente está de frente a um espírito assim, a gente fica envergonhado porque a gente está desnudado.
perante a superioridade moral daquele irmão. Então, a gente quer mais é voltar para a terra, tentar consertar, corrigir e desejando fazer isso de uma vez só. E não é assim que funciona, pessoal. É tudo devagar na lei divina. Não é numa encarnação que a gente vai resolver o nosso passado delituoso, recente ou remoto. Não, vai levar um tempinho para a gente acertar isso aí. Leva um tempinho. Mas, com certeza, essa nossa encarnação de hoje está sendo boa nesse proveito, porque está sendo a de todas a melhor. E as futuras serão ainda melhores do que essa. Então, a espiritualidade maior, através da lei divina, nos oferta a reencarnação, já que nós somos espíritos imortais, para que a gente vença as nossas dificuldades, encarnação após reencarnação. E para ajudar a desvendar esses conceitos, chamei Emmanuel, naquele livro maravilhoso, pelo lápis do Chico, Palavras de Vida Eterna. E o que é que diz Emmanuel nesse livro? Liberdade que realmente liberta é aquela que se conquista aprendendo a servir ao semelhante, fazendo o bem e não lesando o outro. Gente, se eu não estou no bem, eu já estou fazendo o mal. Se eu não estou pensando no bem e desejando o bem, plasmando o bem, eu já estou no mal. O homem goza no momento da liberdade relativa e dentro dela pode alterar, modificar o curso da própria existência, pelo bom ou pelo mau uso que dela fizer nas relações com as outras pessoas. Quando nós ferimos, magoamos, machucamos, isso, pessoal, não é através de atos, ações. A gente está falando também de pensamentos. Pensamentos destrutivos, pensamentos deletérios, que chegam até o nosso chamado inimigo e o machuca tremendamente. Somos obrigados a reconhecer que são poucas as vezes que usamos a liberdade de maneira digna. Olha, Emmanuel, aí nos falando a verdade. Obrigado, Emmanuel, por esse abrir de olhos que nós tanto necessitamos, né, em relação ao direito do próximo. São poucas as vezes que usamos a liberdade de maneira digna. Olha só o que diz Emmanuel. Então, eu separei para vocês 3 conclusões para a gente fechar aqui o nosso estudo. Conclusões finais. Eu sempre gosto de fazer essas conclusões para a gente fazer um fechamento, um resumão, né, de tudo que nós falamos até agora. O ser humano, sendo naturalmente um ser gregário, quer dizer, que vive em sociedade, encontra-se submetido à lei de sociedade, também uma das leis morais apresentada por Kardec. Então, veja como é que está bem unida, né, linkada a lei de liberdade com a lei de sociedade. Portanto, está sujeito a obrigações e direitos em relação aos demais membros dessa sociedade, a fim de elevar-se moralmente, espiritualmente e materialmente. Essa tríade aí existe, sim, na evolução moral e intelectual do ser, do espírito imortal. Conclusão número 2. Liberdade absoluta, como nós já falamos aqui, só existe para Deus, Criador de todas as coisas. Somente o nosso Pai, Criador de tudo e de todos, ele tem essa liberdade absoluta. Só o Criador. O criado já é dependente do Criador. Deus pode fazer o que bem entender dentro da criação, mas somente ele, pessoal. No que tange aos homens, se todos têm os mesmos direitos, deixa de existir tal liberdade, pela barreira do respeito de uns para com os outros. Pura verdade, pura verdade. E fechando a nossa terceira e última conclusão, colocamos aqui
que a teoria quase sempre vem primeiro para os estudiosos da verdade. E os teóricos sabem das leis, mas não as vivem, não as colocam em prática, não as materializam de forma efetiva. Se isso acontecesse, pessoal, como nós vimos, né, as leis não teriam necessidade de acontecer, os códigos civis, né, não teriam. É dessa falta que eles sofrem as consequências, que a mesma lei os castiga sem remissão. Aí vem aquele provérbio, né? Não julgueis para que não serdes julgados. É ponto divino sobre como amar, ainda mais aos que não despertaram para o amor. É para esses que nós temos que ter todo carinho, paciência, porque eles não chegaram ao teu nível de interpretação, de reflexão. Então você tem que entender isso, as limitações do próximo, né? Não existe unanimidade, companheiro. Não existe unanimidade. Aquele homem de 2000 anos atrás, com cabelos compridos, no estilo nazareno, uma barba um pouco longa, morreu na cruz, porque ele não foi compreendido. E olha que ele era gente boa pra caramba, hein? Ele era gente muito boa, mas não conseguiu ser compreendido por vários companheiros, irmãos que estavam com ele naquela ambientação reencarnatória. E com o mesmo peso na balança com o que você pesa o próximo, você vai ser pesado também, meu amigo. Você vai ser julgado da mesma maneira, com os mesmos olhos, com o mesmo peso com o qual você julgou aquele. Então, você, no futuro, poderá cometer o mesmo delito ou até algo mais sério. E aí vem as consequências por causa da falta de amor, de compreensão e de cumplicidade nessa caminhada com Jesus. Meus irmãos, finalizamos aqui os nossos estudos, agradecendo imensamente a paciência de todos vocês para comigo e que Jesus os abençoe com esta casa maravilhosa que é o Ibirajara, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Muita paz a todos.